Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui começando mais uma aula, ok? Com o nosso tema de hoje, as naturezas humana e divina de Jesus, certo? Ainda no nosso trimestre que já está acabando, que é sobre em defesa da fé cristã, as novas heresias que surgem com uma nova aparência, ok? O título da lição de hoje, eu fiz até questão de, no título, colocar dois pontinhos depois do nome naturezas, porque eu acho que ficou meio incoerente, né? As palavras plurais e logo em seguida as palavras singulares, né? Eu acho que não caiu também na parte gramatical, certo? Mas eu fiz questão aqui na minha, só um comentário para a gente, né, distrair. Ok? Nossa lição de hoje é um tema muito vasto, um tema muito longo, ok? Vamos analisar aqui algumas heresias que arrodeiam, certo? A doutrina da deidade da pessoa de Jesus Cristo, que é a sua natureza humana divina, né? Diversas divergências que circulam a doutrina da sua divindade, certo? Desde já, né, eu estou de novo aqui pedindo para que você que não tem lição ou que adquire a sua lição, seu exemplar, para que possamos assim seguir de forma padronizada as aulas, fica até melhor de acompanhar. Nosso texto áureo, né, está em Romanos 9, versículo 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Nossa verdade prática: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo verdadeiro homem. Então nós vamos ver hoje que Jesus, ele não é 50% Deus e 50% homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ok? Dentro do corpo de Jesus Cristo, quando ele veio, o Verbo que se fez carne, quando ele se manifestou, se encarnou aqui no seu ministério terrenal, ok? Houve um equilíbrio ali entre seus atributos, ofícios divinos e suas características humanas, certo? Nossa leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Nós temos dois textos, na verdade, que está em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4, e o nosso outro texto está em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, ok? E nós vamos ler aqui para poder entendermos, certo? Os textos base do nosso tema. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas suas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora nós vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, que diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós temos dois cânticos, né, o que chamamos ali alguns hinos que Paulo escreve tratando, né, um poema sobre a pessoa de Jesus Cristo, o homem, né, Jesus ali, o Cristo, Deus, que se despiu da sua glória, ok, e desceu às partes mais baixas dessa terra para nos salvar através do seu sacrifício na cruz, ok? Nós vamos adentrar agora na introdução do nosso tema, né, e ver aqui as heresias, doutrinas bíblicas que discorrem sobre esse tema, ok? Sobre as naturezas de Jesus Cristo. Acompanhe comigo, por gentileza. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia no Concílio de Nicéia no ano 325 e a Trindade no Concílio de Constantinopla em 381, surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, né, anos mais tarde, em 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia, ok? A presente lição, que é o que vamos estudar hoje, vai falar sobre o nestorianismo e o monofisismo,
ok? Dois pensamentos heréticos que foram ali combatidos no concílio de Calcedônia, ok? Tópico 1, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Nós temos o termo em Romanos capítulo 1, versículo 3, descendência de Davi segundo a carne. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e osso que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus, no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de uma virgem, ok? Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano divino, a natureza do Senhor Jesus, ok? Então aqui de cara nós temos que Jesus não era só o Cristo, Jesus não era só Deus, só divino, ok? Plenamente ali existente, antes da criação, desde a fundação e depois da fundação, ele sempre existiu. Ele não só era isso, como também quando veio aqui, se manifestou em carne. Você percebe que Paulo ali, né, judeu fiel, né, alguém que veio, né, das tradições rabínicas, judaicas, alguém que estudou muito, ok? Alguém que era ali poliglota, alguém que era ali teólogo mestre das tradições judaicas, na Torá, ele vai chamar Jesus ali da descendência de Davi segundo a carne, ok? Paulo, ele concorda na ideia, né, e faz até uma conexão com a genealogia de Mateus capítulo 1, né, ao dizer que Davi, ok, Ruth, entre outros homens e mulheres de Deus que fizeram parte da linhagem, da genealogia de Jesus. Então, só em Lucas capítulo 3 e Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, você percebe que Jesus, além de Deus, além de divino, ele também era homem, ele também teve, né, uma árvore genealógica, assim como eu e você temos, né? Com certeza aí você, sua família, sua mãe, seu pai deve saber, né, da genealogia que você veio, né? Toda família tem isso, né? Alguém que nasceu alguém, depois nasceu alguém, depois nasceu alguém, que aí gerou você, né? Jesus também passou por isso, Jesus também teve, né, ali sua genealogia, ok? Em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Subtópico, declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel como a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto às promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. O Senhor Jesus é um judeu descendente de Israel, ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Se fôssemos contar isso para alguém que é incrédulo, se fôssemos contar isso, né, numa sala de aula onde tem vários alunos ali e pessoas que são ateus e não creem no cristianismo, não creem no poder do evangelho da salvação, médio de Jesus Cristo, com certeza eles iriam rir, né? Porque para eles é impossível alguém que é um judeu descendente de Israel, alguém que tem uma linhagem ali, que teve uma genealogia, né? Carne que gerou outra carne, que gerou outra carne, até gerar, né, ali Jesus Cristo, e mesmo assim esse Jesus ser o Cristo, esse Jesus ser Deus, né? Se fôssemos contar isso, seria motivo de piada. Mas nós que somos cristãos, que somos servos de Deus Altíssimo, nós que cremos no poder do Evangelho, no poder do cristianismo, nós cremos, né? A Bíblia Sagrada deixa exposta, a Bíblia Sagrada deixa claro que Jesus, mesmo sendo judeu descendente de Israel, ele mesmo assim, né, pelo poder de Deus, ele né, era e é filho de Deus. Sobre o tópico 3, o antigo hino cristológico. No texto que lemos de Filipenses 2, né, como eu falei, um hino cristológico. O texto está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa.
Essa passagem é uma parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos. O apóstolo Paulo inseriu nessa epístola aos Filipenses. Então aqui nós temos duas informações aqui. Que o apóstolo Paulo está enfatizando é que ele está se referindo ao status de Cristo antes da sua encarnação. Ok? Antes da encarnação, Cristo não tinha uma forma corpórea. Ok? Antes da encarnação, Cristo não tinha forma corpórea. É tanto que no Antigo Testamento, quando ele ainda não tinha descido à Terra, nós temos as chamadas, o que eu também chamo, não só de teofanias, né, a manifestação de Deus na sarça, né, em outros lugares, temos a cristofania. Ok? Nós temos ali manifestações de Jesus no Antigo Testamento também. Paulo vai dizer isso em outra carta, né, ao dizer que ele se manifestou para um tal servo de Deus, e ali ele vai representar uma cristofania, representação, manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Só depois que Jesus, o Verbo encarnado, veio aqui, aí sim ele tomou a forma de homem. Ele veio como homem, cresceu como homem, morreu, ressuscitou como homem mesmo assim, e ele foi assunto aos céus como homem, ok? Paulo vai dizer a Timóteo, se eu não me engano, no 2 Timóteo, né, no capítulo 2, capítulo 3, que nós temos só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem e justo. Okay? João vai dizer, né, 1 João capítulo 2, que nós temos só um advogado, que é Jesus Cristo justo. Né? Então, Jesus ele sobe assunto aos céus como homem após a sua encarnação. Ok? E a segunda informação que nós temos aqui nesse tópico é que esse hino que Paulo cita aqui, em algumas traduções até na NVT e na NVI, né, que são traduções atuais, modernas, você percebe que algumas traduções existem partes, né, da Bíblia que elas estão em parágrafos de poema, estão em gramáticas organizadas em forma de poema. Pegue, por exemplo, pegue um Salmos da versão Almeida corrigida e pegue um Salmos da versão NVI ou NVT. Você vai perceber que ambas são diferentes, tem forma de poema. Né? E tem ali algumas passagens de Paulo que estão organizadas em forma de poema porque é uma citação, uma referência de um hino. Okay? Então, nessa época, os cristãos eles cantavam esses hinos, memorizavam e colocavam ali em suas liturgias, e é algo que Paulo ali cita nas suas cartas, ok? E essa não é a primeira vez que isso acontece. Essa passagem, ok, a gente leu aqui, o termo grego morphe, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica a essência imutável, portanto ele jamais deixou de ser Deus. E isso é interessante, né, porque o termo original no grego ali que Paulo usa, né, é um termo que representa justamente isso, né, sendo em forma de Deus. Né, é uma essência ali que é imutável, que é plena, né, ele nunca deixou de ser Deus. Okay? Nós temos agora o tópico 2, que são as heresias, né, que são contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Mas antes de passar para as heresias, eu quero deixar aqui uma citação do livro Doutrinas Bíblicas da CPAD, de Stanley Orton, no tópico onde fala sobre a doutrina da deidade do Senhor Jesus Cristo. Há uma frase muito interessante que eu grifei e eu queria compartilhar com os irmãos, que diz assim: a verdade, pois, é que na pessoa, na única do Senhor Jesus Cristo, habita uma natureza plenamente divina e outra plenamente humana, sem se confundirem. Ele é verdadeiramente pleno Deus e pleno ser humano, céu e terra juntos na mais admirável de todas as pessoas. Então, Jesus ali, ele conseguiu e consegue ser homem e Deus ao mesmo tempo, sem confundirem as pessoas, ok? Nós vamos ver agora as heresias que circulam a doutrina do Senhor Jesus e será um tópico complexo, ok? Nós temos ali Nestório, que foi um dos responsáveis pela heresia do nestorianismo. A gente vai ver quem é Nestório agora, o responsável por essa heresia, ok? Ele foi um bispo de Constantinopla entre 428 e 431, né, depois de Cristo. Nestório discordava do título dado a Maria, ok? Defendido por Círio de Alexandria, a mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu a sepultura de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe de Jesus humano. Ok? Então,
Nestório, ele havia discordado de Cirilo de Alexandria, porque Cirilo de Alexandria concordou que isso é uma crença até da igreja ortodoxa, copta, entre outras ali, né, da Etiópia. É uma crença de que Maria é mãe de Deus. Só que isso, a gente vai ver isso mais para frente, mas eu quero já dizer isso aqui, que a gente falar que Maria seria mãe de Deus, seria negar, né, a plena existência de Jesus, a plena divindade de Deus, né? Seria dizer que Jesus, que Deus, né, a divindade em si, é temporal e não atemporal, ok? Mas a deidade, a divindade é atemporal. Não houve uma época em que eles não existiram ou que não existiam. Pelo contrário, eles sempre existiram, ok? Antes da criação, a divindade já existia, a trindade, o Deus trinitariano já existia. Depois da criação também sempre existiu, durante a criação também. Então, é impossível dizermos, né, afirmarmos que Maria é mãe de Deus, porque seria dizer que Jesus, que Deus é atemporal, né? Perdão, que é temporal. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma, que eu acabei de dizer. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus, de Cirilo, impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Então, a gente percebe que Nestório, naquela época, ele estava mais preocupado com as ideias do arianismo, né, que é uma heresia que a gente até discutiu aqui em outras aulas, a ideia do arianismo, né, uma heresia ali perigosíssima acerca da pessoa de Jesus Cristo. Okay? Então, Nestório estava mais preocupado em negar, em misturar a divindade de Jesus, né, sua doutrina, a deidade do Senhor Jesus, do que com a mariolatria. Para ele era mais se preocupar, né, do que falariam, do que colocariam, afirmariam acerca de Jesus, do que com a preocupação, né, com a mariolatria, né, com a adoração a Maria. Okay? Ele primeiro parece que ele colocou em prioridade, né? Parece que analisou, não, ou eu cuido primeiro da adoração a Maria, ou eu primeiro vou cuidar dessa afirmação perigosa acerca de Jesus. Né? Ele colocou em prioridade em combater ali a heresia acerca do Senhor Jesus. Segundo tópico, nós temos o nestorianismo, né? Nós temos ali a heresia da pessoa de Nestório. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida, né, no credo niceno constantinopolitano em 381. Para quem não sabe, esse credo aqui é um credo até de algumas igrejas ortodoxas, né, e um credo ali, né, daquela época, né, da era nicena constantinopolitana, né, em 381, que era um credo que tinha certeza da divindade de Cristo, né, e sua humanidade, ok? Nestório defendia essa posição, ele defendia a formulação dos pais nicenos, ok? Entretanto, segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. Então, ele concordava com o credo niceno, mas ele parece que acidentalmente pensou que a natureza humana e divina eram duas pessoas e não duas essências em uma só pessoa, porque esse é o certo, são duas essências em uma só e não uma essência e dois corpos. A gente sabe que pela física, que pela lei da física da ciência, né, dois corpos não podem habitar em um. Então ali, na verdade, são duas essências em um corpo, não são dois corpos em uma essência. Isso é uma ideia equivocada, isso é uma ideia errada, é uma ideia equivocada, ok? A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne, né? Então ele usa ali o contexto de Gênesis 2:4, né, ao alegar, tira de contexto de que marido e mulher seriam uma só carne, ele tira de contexto e usa isso para basear, para ser de base para sua heresia, ok? Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso, ok? Em 431. Ele foi condenado por esse concílio que declarou herege e o imperador o exilou. Então, por causa disso, né, por causa dessa alegoria dele, por causa dessa afirmação nestoriana, ali, anos mais tarde, em 431 depois de Cristo,
no Concílio Ecumênico de Éfeso, ok? Ele foi combatido, essa heresia, essa afirmação dele foi combatida, ok? O concílio declarou aquele homem como herege, declarou ele como um heresiarca, e ali o imperador o exilou, ok? Porque, para quem não sabe, quem organizava os concílios, quem autorizava os concílios era o imperador. Nós temos também não só o nestorianismo, que vamos tratar hoje, mas também nós temos o monofisismo, né? Que é mais uma heresia que cerca a doutrina da divindade do Senhor Jesus. O termo monofisismo, eu vou explicar o que significa. O termo vem de duas palavras gregas, que é monos, que significa único, e physis, que significa natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido, claro, não, eu quero abrir um parêntese, que não é o Eutico de Atos capítulo 20, ok? É outro Eutico, porque a gente pode pensar, mas são os mesmos nomes. É porque naquela época, em Israel, nessa época aqui, era comum os homens terem os mesmos nomes. A gente tem no Novo Testamento, acho que, se eu não me engano, os 3 ou 4 Judas. Nós temos Judas, nós temos Judas Tadeu, temos Judas Iscariotes e temos outros Judas, né, que eram cooperadores obreiros que andavam com Paulo, né? Então, naquela época era comum alguns homens israelitas, judeus, terem, né, o mesmo nome, ok? Só fechando o parêntese aqui. Também conhecido como Eutiki, ok? Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada, ok? O sentido de amalgamar não é o de unir, não se trata de união, mas de mistura, fusão. Assim seria a sua natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia, em 451. Então, o monofisismo, ele pensava que a natureza humana e divina de Jesus era uma fusão, era uma mistura. É como se pegássemos um liquidificador, pegássemos a parte divina de Jesus, a sua parte humana, e batêssemos no liquidificador. Para a heresia monofisista era praticamente isso. Para Eutiki era praticamente isso. Ele meio que pegou essas duas essências, bateu no liquidificador e achou que era, na verdade, uma natureza amalgamada, né, misturada, né, é como se fosse uma fusão, mas na verdade não é isso, ok? Eu acabei de ler aqui no livro da CPAD que essas duas essências habitavam no mesmo corpo, mas elas tinham um equilíbrio, elas não se confundiam, não era uma fusão, ok? E essa doutrina, né, assim como a doutrina nestoriana, ela também foi condenada ali no Concílio de Calcedônia, né, em 451 depois de Cristo, ok? Segundo a Bíblia, Jesus é perfeito. O Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. A gente pode ver isso nos textos que nós lemos aqui, né? Nos textos da leitura bíblica em classe, de Romanos 9, versículo 5 e Filipenses 2, do 5 ao 11. Jesus, ele é perfeitamente equilibrado, né, em humanidade e em divindade. A gente pode perceber em João 11:35 que Jesus chora, né? É o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Ali mostra a sua humanidade, características basilares de um homem. Jesus chorou, Jesus teve medo, ele suou, e não apenas suou, como também suou sangue, né? Jesus gritou, Jesus se irou, Jesus gritou, ele teve características de um homem, ok? Ele apenas não cedeu ao pecado, como um homem comum faria, como eu e você faríamos. Ele foi tentado, mas não cedeu ao pecado. É isso que faz ele ser Deus. Por que, que ele não cedeu ao pecado? Porque dentro dele ele também era Deus. E a gente sabe que Deus não erra, Deus não comete pecado, Deus não comete erros. Deus não tem a capacidade de se arrepender, né? Se arrepender no sentido de voltar atrás, por exemplo, na sua palavra. A gente, por exemplo, tem esse erro. A gente pode falar uma coisa agora, desfazer depois, porque falou sem pensar, porque escreveu sem pensar, não raciocinou, mas Deus não tem essa capacidade, porque Ele é onipresente, está em todos os lugares, Ele é onisciente, sabe de tudo e é onipotente, Ele pode todas as coisas, tem todas as capacidades, né, que eu e você nós não temos, ok? Nós temos o subtópico 4, o Concílio de Calcedônia, ok? Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, né? Isso aqui é uma citação, tá, gente? Isso aqui é uma citação do concílio, ok?
As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa de subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só mesmo Filho unigênito de Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. Okay? A encarnação do Verbo não é a conversão ou transmutação de Deus em homem, nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas pessoas, das naturezas, é permanente como resultado de encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Okay? Então aqui nós temos uma citação, uma fala do documento, citação daquela reunião, que claramente combateu a heresia nestoriana e a heresia monofisista. Okay? E eles acertaram tanto em cheio, que essa citação desse documento, da reunião, é uma interpretação das Escrituras do Antigo Testamento. Nós temos a interpretação de Isaías 9,5, João 10,30 ao 37. Então você percebe que eles acertaram tanto em cheio que chega a ter uma sombra, né? Reflete uma luz ali em referências bíblicas. Ok? Nós temos agora no tópico 3, que são o perigo dessas heresias na atualidade. Aqui agora é a aplicação. Ok? Nós temos os monofisistas na atualidade. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitavam a decisão do Concílio de Calcedônia. E quem são eles hoje? Né, ok? Essas heresias se transformaram também em comunidades, em ditas igrejas. Ok? São as igrejas ortodoxas, copta, armênia, abissínia e jacobitas. Ok? Essas igrejas aqui são igrejas que se subdividiram após alguns concílios, ok? Dentro de uma comunidade, dentro de um povo, eles se subdividiram, ok? Então, a partir desses concílios, foram criados, né? Eles se subdividiram, se afastaram, meio que colocaram pontos ali, pontos aqui, ok? Que são as igrejas ortodoxa, copta, ok? Armênia, abissínia e jacobitas, né? A igreja da Etiópia, ok? O Deus que se fez homem, Emmanuel, Deus conosco, é o Deus que se manifestou em carne, ok? Então hoje está presente, né? Essas heresias também se transformaram em grupos, ok? Nós temos aí, né, na Etiópia, em outros lugares do mundo, as igrejas ortodoxas, copta, e entre outras comunidades, né, que acreditam, que têm a sua crença, seu credo nessas heresias monofisistas, ok? É importante estarmos prontos, preparados na fé cristã para responder essas questões. O apóstolo Pedro citou em sua carta, disse que é importante que eu e você estejamos prontos para responder a qualquer um a quem perguntar a respeito de nossa fé, ok? Nós temos o kenoticismo, né, na atualidade. Do verbo grego, kenos significa esvaziar. A doutrina kenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas leis principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai, na direção do Espírito Santo. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é um esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para ser messiado e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. Jesus revelou na sua natureza divina, quando esteve na terra, que ele agiu como Deus, pois perdoou pecados, recebeu a adoração, repreendeu a fúria do mar. Somente Deus tem esse poder. Então, o kenoticismo, ele afirma que quando Jesus veio à terra, ele se esvaziou de seus ofícios, de seus atributos, características divinas, né, da sua onipotência. Ok? O gnosticismo afirma isso, afirma que Jesus se esvaziou completamente, ok? Entretanto, o termo ali em Filipenses 2 não quer dizer que Jesus se esvaziou, né, do seu poder. Jesus não veio aqui em carne sem ter o seu atributo divino, pelo contrário. O termo ali em Filipenses 2, o esvaziar ali, é uma questão de humildade, é uma questão de humildade ministerial, é uma questão de humildade, ok? Divinal. Jesus
como se despiu, se esvaziou de si mesmo, está dizendo que ele veio para cá, para as partes mais baixas dessa terra. Deixou o seu trono de glória lá em cima para vir aqui morrer por mim e por você. Ele praticamente teve que sair de lá de cima para poder experimentar calor, para poder caminhar no deserto, para poder ser queimado pelo sol, ser cravejado na cruz, ser cuspido, perseguido, açoitado e rejeitado. Então, ali no Filipenses 2, o que Paulo está dizendo é que ele foi humilde em se despir do seu trono para poder vir aqui embaixo morrer por nós e experimentar ser como nós. Ok? Entretanto, que o gnosticismo afirma que Jesus, quando desceu aqui, ele completamente se esvaziou, se separou dos seus ofícios, atributos divinos, coisa que não é verdade. Até porque na Bíblia nós vemos claramente nos evangelhos, nos seus textos biográficos, que Jesus ele consegue, né, ter suas características humanas, mas ele também consegue ter suas demonstrações divinas. Jesus consegue perdoar pecado, Jesus consegue caminhar em cima da água, Jesus consegue multiplicar pães, Jesus consegue curar a sogra de Pedro, Jesus consegue curar leprosos. Isso é coisa que somente Deus consegue fazer. Nenhum profeta, nenhum homem na história do Antigo Testamento e do Novo Testamento consegue fazer o que Jesus conseguiu fazer ali quando ele estava aqui no seu ministério de 3 anos. É coisa que somente o Filho de Deus pôde fazer, ok? Nós temos também, por último lugar, a mariolatria, né? O catolicismo romano atual. O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus, né, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Ou seja, o catolicismo atual, eles se atribuíram do termo de Cirilo, que comentamos aqui, Cirilo de Alexandria, ao dizer que Maria é mãe de Deus. E eu falei anteriormente que se nós afirmamos isso, nós negamos a divindade de Deus, né, plenamente, porque Deus sempre existiu. Então, se Deus é atemporal, significa que Deus nunca teve mãe, Deus em si não foi criado por alguém. Deus sempre existiu, certo? Com isso, aprendemos que o que parece certo, a escolha popular, nem sempre representa a verdade. Ok? Então, aqui é a aplicação que a lição nos deixa. Nem sempre o que parece certo e é uma escolha popular, que é aceitável pelas pessoas, é aquilo que é certo. Né? Nós precisamos entender que nem sempre aquilo que a maioria diz é o que eles estão dizendo é verdade, fazendo é verdade. Muitas das vezes, a opinião da maioria é a mentira de todos. Né? Muitas das vezes, alguém, né, a multidão ali está dizendo, praticando alguma coisa, muitas vezes não é verdade, apenas lorota, mentira, heresia. Como é o caso aqui da Igreja Católica Romana. Ok? Nós temos agora a conclusão. O Concílio de Calcedônia 451 reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em terreno de 25, e o de Constantinopla, em terreno de 81, ratificando os créditos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos e os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas, ok? Então nós temos ali uma aplicação e reflexão desses concílios, né? Esses concílios serviam, né, para a edificação da igreja. Esses concílios serviram para combater essas heresias que tentaram, né, que tentaram ali destronar e tentaram desequilibrar aquilo que chamamos da doutrina da divindade do Senhor Jesus. Então, nós precisamos aprender e ter em prática, em reflexão, a intenção desses concílios. A intenção desses concílios não era exaltar alguém, não era dizer que, que era melhor que alguém. A intenção desses concílios não era dizer que só eles eram certos. O que esses concílios fizeram eram proclamar a verdade, eram definir, bater o martelo do que é a verdade pela palavra de Deus e do que deveria ser feito, do que deveria ser praticado e acreditado. Ok? Então, concluímos aqui mais um tema. Nosso próximo tema será a lição de número 8, ok? Será Jesus viveu uma experiência humana, ok? Será nosso próximo tema. E te vejo lá
ok? Mais uma vez encerramos aqui, eu espero que você tenha aprendido bastante. Se você puder, compartilhe, ok, essa aula para alguém que deseja aprender, alguém que gosta muito das lições da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, que Deus te abençoe e até uma próxima aula.